Hello, hello. Hello. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certinho. Deixa eu aumentar um pouco meu volume. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Deixa Tá um todo mundo joinha, ouvindo bem aí? deixa um joinha quem tá ouvindo bem, quem tá vendo a gente bem, está tudo certinho, pra gente saber se dá para começar essa live. Que hoje Se vamos ter dá para mais uma aula. começar. Oi, Everaldo. Vamos ver se dá para começar isso, né? Vamos ver. Aí, já temos um joinha. Já dá Muito para bom. começar, então. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que todo mundo está acompanhando, todo mundo que trabalha com a logística, com o comércio exterior, até quem não trabalha já sabe o que está acontecendo. E a gente vai entender um pouco por que isso está acontecendo, se foi de uma hora para outra, se foi por conta da pandemia, se não foi, e até onde isso vai chegar, quais são as próximas tendências, o que a gente pode fazer para tentar ter as melhores estratégias ali para driblar, para tentar pelo menos ter os melhores ganhos, as melhores táticas para vencer esse momento que a gente está vivendo hoje. Então, a Maki me chamou aqui de novo para conversar com o Everaldo, que é uma honra muito grande para mim. E então a gente pode começar nosso bate-papo. Pessoal, enviem essa live para quem trabalha com comércio, com logística. Quem não trabalha também é importante saber o caminho do produto até chegar na residência, nas suas casas. Então, enviem, cliquem no aviãozinho aqui embaixo e enviem para os seus amigos, para os colegas de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse assunto para todo mundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cauana Pacheco. Hoje eu vou entrevistar o Everaldo. Eu sou a fundadora da Comex Land, uma empresa que é marketing para o comércio exterior, para a logística. A gente ajuda as empresas a se inserirem no meio digital. Agora eu quero ouvir um pouco do Everaldo. Se tem algum seguidor meu aqui e ainda não conhece o Everaldo, que eu acho um pouco difícil, quero que você se apresente, Everaldo. Quem é você? O que você faz? Bom, obrigado, Cauana. Boa noite a todos, né? Um prazer enorme estar com todos vocês mais uma vez com a Cauana, né? Que é uma referência do nosso segmento aí em tudo que é marketing digital, todas as plataformas. Dá para dizer que ela é uma das precursoras aí do Comex dentro desse movimento, né, digital do Comex. Então, obrigado, Cauana, mais uma vez, né? Como ela disse, me chamo Everaldo Barros, sou o CEO da Mac Logistic, que é um operador logístico internacional, presente em 3 países, e que atua como Mac Logistic, né, há 22 anos no mercado, a Mac Logistic está há 22 anos no mercado, e eu já, com todos os cabelos brancos que tenho, né, estou há 34 anos nesse segmento, né? Então, desde muito novinho, trabalhando no setor. Sempre no setor de Comex, logística internacional, né? Que legal. Então, pessoal, comentem aqui quais desafios vocês já perceberam, notícias que vocês já viram que estão acontecendo no comércio exterior, que vocês já perceberam, por exemplo, falta de container, congestionamento. Hoje, esses tempos, nessa semana, a gente viu o tufão que está acontecendo lá na Ásia, que vai deixar os portos parados por mais um tempo. E eu quero ouvir de você, Veraldo, como que está o cenário hoje e como que a gente chegou até aqui, né? Não foi de uma hora para outra. Definitivamente não, né?
Muita gente atribui, né, essa situação a questões isoladas, ou às vezes imagina que é uma situação momentânea, mas não se trata de uma situação isolada, né, uma questão bastante complexa e que ela vem ganhando contornos de complexidade à medida que o tempo veio passando, né? Mas sim, nasce ali no momento da pandemia. Algumas questões já eram questões que vinham pré-pandemia, mas a pandemia ela expôs toda a fragilidade da cadeia de abastecimento. E o que nós temos hoje e vivenciamos hoje é o resultado de uma sucessão de problemas somados à pandemia. Então, nós temos a pandemia como advento, vamos dizer assim, como ator principal. A pandemia ela produziu efeitos em toda a cadeia de abastecimento, primeiro pelo próprio lockdown dos países, à medida que os países fecharam, as fábricas pararam de produzir, tudo aquilo que eram os navios que estavam previstos para sair deixaram de sair dentro da normalidade. Essa interrupção das saídas automaticamente causou um desbalanceamento na reposição dos contêineres. Eu vou usar a menor quantidade de termos técnicos possíveis, viu, gente? Porque, como a Cauana disse, isso é muito de interesse público. Essa live, ela fala muito do usuário mesmo, do consumidor lá na ponta, já que existem hoje muitos produtos que já estão faltando, né? Então, não é uma live só para o profissional de Comex, mas para o profissional de Comex, eu vou usar, mesmo para você de Comex, eu vou usar a menor quantidade de termos técnicos possível para ficar bem simples, né? Mas basicamente basicamente, né? Então nós tivemos aí a interrupção dessa medida que as fábricas fecharam. Então você pensa o seguinte: o navio ia sair, as fábricas pararam, o navio deixou de sair, aqueles contêineres que seriam mandados para um outro continente deixou de ser enviado, criando o primeiro estágio dessa situação. Os portos, por sua vez, também reduziram a capacidade de operação, porque aí as pessoas que tinham que manter distanciamento social, então os portos passaram a ter tempos operacionais maiores. O próprio distanciamento social também produziu efeitos em todas as demais etapas da cadeia de abastecimento. Então, as empresas de embalagem, elas passaram a entregar embalagens com menores, com intervalos maiores de tempo, e assim por diante. Então, dentro do aspecto do que é a pandemia, ela causou muitos efeitos, né? E todos esses efeitos produziram, basicamente, essa situação inicial, inaugural, né, de cancelamentos sistêmicos de saída dos navios. E esses cancelamentos, eles foram se aprofundando ao longo dos meses, e o mercado, à medida que ia retomando, vamos só lembrar, fazer um exercício bastante simples, né? Os governos do mundo inteiro passaram a oferecer auxílios às famílias, às pessoas, aos empregadores, aos empregados, às pessoas, aos cidadãos, né? Aos cidadãos. Então, ao oferecer aos cidadãos, e ele não tinha condições de ir para uma viagem, porque estava tudo parado, todo esse investimento veio para onde? Para o consumo interno. E esse consumo interno desabastece com muita velocidade aquilo que todo mundo tinha como margem, ou considerado margem de segurança, isso falando do comércio. Então, para repor isso, inicia-se também um pedido adicional de mercadorias, de importações, de compras internacionais, e começa aí a sobrecarga do sistema de transporte. Junta-se a esse pequeno e inicial cenário o fechamento, né, do canal de Suez, né, pelo nosso querido navio, que travou o canal de Suez, e quando ele trava, né, o canal de Suez, ali ele interrompe praticamente todo o fluxo de comércio que opera através do canal de Suez, que é basicamente a ligação da Ásia via África para a Europa, né? Então, com essa interrupção, automaticamente isso criou um backlog de carga, que é um atraso maior, né, um acúmulo maior de mercadorias paradas nos portos, esperando para poder receber aqueles navios que não chegaram, porque estavam parados por mais de uma semana, esperando essa passagem.
Soma-se a isso, e eu estou falando soma-se porque são eventos que eles foram contribuindo para todo esse cenário. Né? Esse cenário não é um cenário isolado, que ele aconteceu do dia para a noite de uma maneira simplesmente única e exclusivamente por conta da pandemia. Né? Quando há o fechamento, a interrupção, na verdade, do porto de Yantian, que é Shenzhen, é a área, a região de Shenzhen, que é o quarto maior porto do mundo em volume de containers. Isso gera... Tem um dado estatístico que é impressionante. 30% de toda a carga do planeta saindo da China. Toda a carga da China É para o muita coisa. planeta. 30% desse volume transpassa pelo porto de Yantian. Ou seja, quando a gente faz essa análise, é maior, inclusive hoje observa-se como maior o impacto da interrupção, porque ficou 15 dias operando a 30% somente o porto de Yantian. Quando a gente faz essa observação, você vê o efeito dominó disso, que é você ter centenas de navios sem poder atracar, sem poder operar, e centenas de milhares de containers travados no quarto maior porto do mundo. Então, quando as empresas se dão conta dessa situação, eles começam um outro fator, que é um fator surpreendente para muitas, que pegou muitas indústrias que trabalham dentro do modelo do just-in-time, pegou muitas dessas empresas desprevenidas, né? Elas não tinham nenhum estoque, os tempos operacionais praticamente dobraram e ela não conseguia repor e operar, seja na indústria ou no comércio. Então, o que essas empresas fizeram? Um movimento natural de criar um estoque mínimo. E aí, pedidos que nem eram a rigor para existir, passaram a existir. As empresas começaram a buscar estoques de segurança. E aí, isso também gerou um excesso, uma demanda de carga que é fora dos padrões para aquele momento. E o setor não conseguia absorver isso. Né? Então, o que nós temos é um efeito sistêmico de todos esses fatores, né? Pandemia, Canal de Suez, Porto de Antian, o aumento do volume de estoque das empresas que não operavam com estoque, para poder atender isso, toda essa situação. Junta-se a isso problemas regionais, que são regionais, mas que têm impacto no mundo, como, por exemplo, a situação dos Estados Unidos em relação aos transportes, né, internos. Os Estados Unidos têm uma falta, né, de motoristas na ordem de 150 mil motoristas. O que significa dizer que hoje, basicamente, quando a gente pega numa média, a gente faz essa análise semanal, quando a gente pega numa média de carregamentos nos portos americanos versus a disponibilidade de um caminhão para a quantidade de carregamentos disponíveis, você tem 1 para 50. Então você tem 50 loads, 50 carregamentos para cada um caminhão. É praticamente um leilão. É uma situação Pois muito é. complicada. E aproveitando esse gancho, então, é isso que eu queria te falar. Não é só no Brasil, isso que eu queria te perguntar, na verdade. Não é só no Brasil, é um cenário mundial, né? Um cenário global, que tudo isso está acontecendo. O pessoal aqui, tô olhando os comentários, citaram falta de container, um efeito dominó, não consigo booking, falta de espaço nos navios. Então, não é só aqui no Brasil que a gente está sentindo isso, aumento nos valores de frete, é no mundo inteiro, né, Everaldo? Definitivamente. O que nós estamos vivenciando é o maior desafio logístico da história. Não existe nenhum precedente igual que possa fazer paralelo ao que está ocorrendo. Nós temos uma situação que é global em todos os países, sejam todos os países europeus, asiáticos, ou nas Américas, ou na África, estão sofrendo com as mesmas consequências. A gente está... É como se fosse o próprio Covid na forma de um mal logístico que está afetando o mundo inteiro. É exatamente o que está ocorrendo. Né? Eu diria até que em cenários
em paralelo, fazendo alguns comparativos, tem regiões e países, situações que estão piores que o próprio Brasil. Então, o que existe é, nós temos, os Estados Unidos é um grande exemplo disso. Nesse momento, nós temos, por exemplo, o porto de Long Beach, né, Los Angeles, com uma fila de 8 dias, 9 dias, até 10 dias de espera para um navio atracar. Então, você imagina um navio com 20 mil containers esperando 10 dias parados para poder descarregar. E não descarrega porque o porto está operando a capacidade máxima. Historicamente, os portos americanos não são tão eficientes quanto os europeus e asiáticos, mas além disso, você tem o fator de que não tem motorista para retirar a carga do porto. Então a carga libera e não tem como retirar a carga e aquela mercadoria vai passando os dias, diferente do Brasil, que ainda tem ali alguns dias de free time, aqui não tem, nos Estados Unidos não Nossa, existe. não sabia. Então, são 2 dias, 3 dias, assim como máximo, e se você não retira a mercadoria nesse prazo, já começa a pagar demurrage e detention também, porque os portos estão super congestionados. Né? Então, no geral, é um problema global e de dimensões bem alarmantes. E eu lembro no começo da pandemia também que a automatização nos portos chineses ajudaram muito, né? Os containers conseguiram ficar no terminal, no pátio, mas também não tinha transportadora para retirar esses containers e fazer a entrega. Por conta do lockdown, né? Nesse caso. Então, é um efeito que se trava em um momento da cadeia logística, gera grandes prejuízos, grandes atrasos. Everaldo, uma pessoa, deixa eu ver quem aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. O Lucas perguntou, o modelo aéreo está menos pior? O modelo aéreo tem uma perspectiva de estar menos pior. Ele já esteve pior do que o marítimo. Hoje o marítimo está pior do que está mais desafiador, né? Está pior do que o marítimo, do que o aéreo. Mas o aéreo já esteve pior. As companhias aéreas têm até modal aéreo por si só, ele é muito mais veloz para tomar algumas ações, né? Então muitas aeronaves foram transformadas em aviões, tiraram os bancos, em alguns momentos começaram a carregar produtos até com os bancos de passageiros, né? Porque 70% do volume de carga aérea no mundo é transportado por aviões de passageiros. Essa foi, vamos dizer assim, a grande conquista da aviação, do setor aéreo, foi fazer essa combinação de passageiro com carga, né? Acho que dá para citar do Airbus 340, que tem uma grande capacidade de carga, portas grandes para poder receber cargas grandes e acomoda tanto mercadoria quanto passageiros de uma maneira muito moderna. Assim como o Boeing 767 é um outro bom exemplo de aviões que já foram preparados para fazer essa combinação de carga versus passageiro. Por isso que muitas pessoas, né, pensam que a maioria, ou podem pensar que a maioria das cargas são transportadas em aviões cargueiros, mas isso não é a realidade. 70% da carga sempre foi carregada, em linhas gerais, tá? Teve anos que era um pouco maior, menor, mas assim, em linhas gerais, 70% da carga eram voos de passageiro. Agora você imagina, todos os voos de passageiros praticamente foram interrompidos no mundo, e isso criou uma situação também bastante desastrosa para o setor aéreo, que hoje, à medida que a vacinação amplia e à medida que os países vão reabrindo, né, vai melhorando na retomada dos voos. Mas nós temos agora essa variante Delta, que tem feito muitos países recuarem na abertura, na reabertura dos países ou postergar. Né? Então ainda é um cenário incerto, mas sim está menos pior do que o marítimo. Essa semana eu acompanhei que muitas companhias estão registrando a recuperação mesmo, registrando lucros no último trimestre, que foi um setor muito prejudicado na pandemia, né, durante a pandemia. E também, pegando um ganchinho do que você falou, a gente até viu algumas cargas, enquanto não tinha passageiros, no ambiente de passageiros ali durante a pandemia, né? Foram feitas muitas transformações para acomodar essas cargas. Você imagina que o e-commerce ele cresceu muitíssimo, né? E
Nós temos também todas as vacinas, que é uma prioridade para os aviões. Então, hoje, basicamente, você tem todas as operações de eletrônicos, eletrônicos em aviões, né? E quem está comprando agora produtos online já deve estar percebendo um pouco essas demoras, essas dificuldades de receber alguns produtos. E se for para produtos que são maiores, característicos de um frete marítimo, aí os tempos estão bem alongados mesmo, né? Tem compras, eu tenho observado compras realizadas em maio, junho, para entrega em novembro, dezembro, né? Então, isso é um efeito da logística, não é outra razão, tá? Uhum. Ó, o pessoal tá ansioso aqui, quer saber o que vai acontecer, qual que é a perspectiva para 2022, para os próximos anos. Então, já vou fazer minha pergunta aqui, que é: essa situação será resolvida a curto ou médio prazo? E se existe alguma perspectiva de melhora ou se esses desafios serão permanentes no mercado? Qual a sua opinião? Eu vou separar isso em duas falas. Primeiro no formato de uma certeza, e depois que é uma constatação, e depois no formato de uma opinião, falando um pouco de futuro, né? Então, Tá certo. assim, certeza não há melhora no curto prazo. Isso é uma constatação. Eu posso afirmar que não temos uma maneira de desatar esse nó no curtíssimo prazo. Existem encomendas de containers novos, existem encomendas de navios para serem entregues, mas essa não é uma... Quando você imagina que esse é só um dado muito simples para entender por que isso não resolve no curto prazo. Nós temos uma previsão para o próximo ano de aumento de capacidade para o container de 4,25%. Vai ampliar a capacidade através das novas entregas dos navios que foram encomendados em 4,25%. De contrapartida, nós temos este ano um aumento de 10% no volume em relação a 2019, né, em relação a 2020, e nós temos um aumento para o próximo ano projetado de 5% no volume de demanda e de capacidade de transporte no setor marítimo. Então, somados esses 2 anos, nós temos 15%. Quando eu somo os 4,25% e os 2,8% de crescimento de capacidade para 2023, essa conta não fecha. Então, a verdade é que nós não temos um cenário muito animador, principalmente falando do curto prazo. E o que é um curto prazo hoje em dia? Os próximos 6 meses, 8 meses. Imagina que antes do fim do ano chinês, né, do final do ano chinês, que é meados, fins de janeiro do ano que vem, essa demanda continuará altíssima e, para falar a verdade, talvez ela não reduza, talvez isso se alongue, a depender de uma série de fatores, mas muito provável ela se alongue. Então, eu diria que durante os próximos 12 meses, estado de alerta total não muda. E quando a gente pensa em futuro, aí sim é completamente uma opinião, tá? É uma opinião que é baseada em todas essas, em todas as reuniões que nós temos feitas com diversos atores no mundo inteiro, muitos stakeholders do nosso negócio, de distintos países, com visões bastante diferentes, mas quando você ouve cada um desses especialistas, e aí você forma a sua opinião, é que nós teremos, todo o mercado de comércio exterior terá que reaprender a trabalhar dentro do segmento. Reaprender a como se relacionar com as companhias marítimas, como se relacionar com as companhias aéreas, como se relacionar com a cadeia de suprimentos, seja nos diversos momentos de cada uma dessas etapas. Mais uma vez, agora a gente vai passar da fase que a gente tem que se adaptar, né, na nossa rotina, e passar para como a empresa vai se adaptar, como a gente vai melhorar nossas relações com outras empresas. Everaldo, vi várias perguntinhas aqui, e vamos já puxar para as tendências de mercado. Então, eu vou
fazer algumas perguntas que o pessoal perguntou. E você já também fala o que você acha a respeito. Se tiver outras tendências que você acha que vai acontecer, também pode complementar. Ok. O frete internacional, então, né? Quando que baixa ou não baixa mais? Depois dessa, que você falou que vai demorar. Pelos Não pode próximos... no curto prazo. no curto prazo não reduz, não baixa. Essa é uma opinião, né, baseada no que nós temos hoje. Então, no curto prazo ele não reduz, mas no médio prazo ele reduz, mas não para os patamares que existia. Isso não deve ocorrer. Isso não Tá. deve ocorrer. Tá? Lembrando que as companhias marítimas hoje ela tem uma concentração no setor. Você tem praticamente 6 players globais e não estou aqui dizendo que eles vão manter essas tarifas altas por uma questão de se unirem nesse sentido, mas como hoje eles conseguem prever com muita curacidade toda essa questão de o que tem de disponibilidade de carga no mercado, eles vão fazer muito uso do void sailing ou do blank sailing para manter essas tarifas num patamar maior, ou pelo menos o dobro do que foi no passado. Então, assim, as tarifas baixam em relação ao que existe hoje no médio e longo prazo, mas jamais para os patamares anteriores. Isso ficou no passado. Sim. A Paula falou aqui, troca o apartamento por 2 containers de 40. Com reserva confirmada, hein, Paula? Senão é capaz de você trocar e não embarcar o seu container. E, Everaldo, você falou que hoje atuam os 6 players, né? O Lucas está perguntando, faltam armadores, então, para o mercado melhorar? Não, não diria que faltam armadores, talvez faltem regulações, talvez faltem melhores políticas para o setor, mas isso também é algo novo, quer dizer, o setor foi se concentrando e os órgãos competentes tinham que ter olhado essa questão da concentração muito antes, né? Eu até diria que não é ruim, quando você pensa numa economia globalizada, esse ganho de sinergia que existe. Agora, como tudo, deve existir regulações que auxiliem no controle e na gestão. Não controle, controle é uma palavra forte, né? A gente não controla mercado e nem deve seguir por esse caminho. Mas a gente, sim, tem que regular mercados, eles têm que ter regulações para que eles possam atuar de uma maneira legítima mas também dentro de uma condição que permita o mercado fluir, né? Porque Com hoje certeza. já muitos negócios já se tornaram inviáveis, né, por conta dos atuais preços de fretes. Uhum. Quais são os setores mais afetados nessa cadeia logística? Assim, não falando marítimo ou aéreo, mas produtos, mercadorias. Definitivamente as empresas que operavam no modelo just-in-time. O modelo just-in-time é um modelo que eu não vou decretar o falecimento do just-in-time, né? Fazer Mas luto aqui. não vamos fazer um luto aqui do just-in-time, mas eu diria que os modelos just-in-time, eles correm grande risco de criar um híbrido, né? Um modelo híbrido entre just-in-time e um estoque mínimo de abastecimento. Ou se não, pelo menos o avanço desse estoque para mais próximo da cadeia do last mile, né? Da entrega final. Porque se isso não ocorrer, ocorre o que está acontecendo agora, que é fábricas paradas em vários locais do mundo. Nós temos no Brasil situações de fábricas automotivas, que o setor automotivo está castigado globalmente. Se você quiser comprar um carro novo hoje, muito provavelmente, depender do carro, ele não estará disponível, ele será entregue daqui a meses, né? Hoje a quantidade de carros usados, isso é mundialmente. Nos Estados Unidos, carro usado nunca foi valorizado, ganhou valor de mercado. Nesse momento ele está ganhando valor de mercado, porque não existe hoje a forma das fábricas
entregarem dentro dos prazos, porque atuavam no modelo de just-in-time. Então, para poder não categorizar setores, eu diria que todas as empresas que operam dentro do modelo just-in-time estão literalmente sofrendo bastante mais do que qualquer outro setor. Uhum. Complicado. O pessoal está perguntando, é uma alternativa a busca por fornecedores locais? É uma tendência, aí falando das Das tendências, né? tendências. Das tendências, é uma tendência, assim, cada vez mais esse conceito do intra-region, da regionalização dos fornecedores, ele tende a ser um caminho sem volta. Imagina que uma das maneiras de você mitigar e reduzir os riscos é você reduzir distâncias. E quando você reduz distâncias, você tem uma capacidade de reação muito maior, falando de logística. E por isso, muitas empresas, muitas áreas de procurement, já existem discussões em fóruns abertos sobre a importância de criar operações regionais. Então, empresas na América comprar dentro das Américas, empresas da Ásia comprar dentro do continente asiático, empresas da Europa comprar dentro da comunidade dos países europeus, e assim por diante. Ou seja, que sim, há uma tendência muito forte e isso deve caminhar nesse sentido, um fortalecimento do que são chamadas operações intra-regiões, né? Uhum. Então, todo o sudoeste asiático, toda a parte da Ásia, todo Índia e subcontinente indiano, assim como todas as operações, nossa, intra-américas, né? Então, talvez essa coisa do Latam, né, da Latin America, ele realmente ganha uma escala muito maior, muito Uhum. mais, vai ter muito mais visibilidade, muito mais negócios entre empresas da região, né? Uhum. Olha, uma boa pergunta aqui falando nisso. Se a gente fizer, então, esse intra-regional que você falou, né? Isso. Os tratados, Mercosul, por exemplo, eles tendem a se fortalecer? Ou novos blocos podem surgir? Como que você vê isso? Definitivamente esse é o caminho, né? Não só novos blocos devem surgir a partir desse tipo de aliança, até porque para você fortalecer e desenvolver novos fornecedores, você precisa fortalecer a região. É uma coisa intrínseca à outra, né? Não tem como isso ser diferente. Naturalmente, à medida que as empresas desenvolvem fornecedores locais, há de existir entre os países o interesse de que esses países se desenvolvam e invistam entre si. Ao invés de você fazer investimento de milhares de dólares num país a 15 mil quilômetros, 12 mil quilômetros, 10 mil quilômetros de distância, você faz isso a um país 2, 3, 4, 5 mil quilômetros de distância. Isso fará muito mais sentido em termos logísticos, né? Então, a tendência é de surgirem novos blocos a partir disso, a tendência é de fortalecer os existentes ou melhorar as regulações dos existentes e assim por diante. Então, sim, Sim. eu E é acho que só essa é uma... benefícios, né? Reduz o tempo de transit time, reduz o valor do frete, fortalece também, pode ser uma oportunidade para países que estão em desenvolvimento. Acho que é bem interessante, assim, essa tendência que você falou. Todo desenvolvimento de região, ele é super importante, sabe? Para falar a Uhum. verdade, as regiões como blocos econômicos, elas sim deveriam se fortalecer, se do ponto de vista político, né, é um desafio muito grande. Você pega a Europa como exemplo de bloco econômico, com talvez com uma maior assertividade, né, como moeda unificada, tarifa zero entre os países, quem tem o passaporte de um país pode trabalhar no outro, quer dizer, é o modelo mais avançado de bloco econômico que existe no mundo, é o modelo europeu. Sim. Se não naquele modelo, que é um modelo muito avançado,
algo muito próximo caminhando nessa direção, porque quando você fortalece a região, você automaticamente cria muitas oportunidades. Igualmente você traz desafios. Não tem remédio sem efeito colateral, não existe. Né? Então, toda vez que você aplicar algo, vai ter um efeito colateral. Né? Então, assim, Com certeza. agora, esses sintomas dos efeitos colaterais, se menores do que a solução que o remédio traz, está valendo o remédio, está valendo o medicamento. Né? Então, eu considero esse investimento intrarregional muito importante. Legal. E você consegue enxergar mais tendências daqui para frente? Por exemplo, tecnologias, implementar. Tecnologia bastante. A gente tem aí um fortalecimento de tudo que estava previsto para frente, para acontecer daqui a alguns anos, já realizando agora. Né? Hoje, quem trabalha em Comex sabe exatamente, basicamente, toda a parte de pricing está migrando para as plataformas, né? Para as chamadas spot rates, né? Para as tarifas específicas. Os bookings migram por aí, as informações estão cada vez mais tecnológicas, a troca de dados elas estão se fortalecendo, empresas como Maersk ou outras companhias, de uma maneira geral, têm feito muitos investimentos em blockchain, inteligência artificial. Nós, como MAC e outras empresas do nosso setor, têm feito muitos investimentos nesse sentido. Então, a tecnologia, algo que era esperado daqui a 5, 10 anos, ela foi literalmente puxada para agora e tem muita coisa acontecendo, bastante coisa acontecendo, tá? Tecnologicamente falando, e que deve, nos próximos 2, 3 anos, praticamente, eliminar muitos retrabalhos, muitas tarefas e automatizar, digitalizar boa parte das questões documentais e das questões de relacionamento, de fechamento de reserva, obtenção de booking, e todas as parte de documental em si. Então, BLs eletrônicos, assim como já são os AWBs eletrônicos no aéreo, mas também BLs eletrônicos, as próprias documentações transacional de invoice, packing list, VDM e assim por diante, tudo isso deve migrar para o mundo digital. Né? Sim. E eu sempre recebo assim, umas perguntinhas daqui na Comexland. Cauana, eu sou formada em comércio exterior. No que eu me especializo? Eu acho muito interessante sim, juntar o Comex com tecnologia, sabe? Porque eu acho que é uma área muito promissora, juntar essas duas áreas, que geram muito desenvolvimento para a área e, como você falou, nos próximos anos a gente vai ver muito isso, vai ser praticamente tudo automatizado. Então, quem entender de tecnologia junto com o Comex vai ser sensacional. Na verdade, eu até diria que você tem que entender tecnologia e algo a mais, seja qual for esse negócio, né? Então, Sim. hoje entenda de tecnologia e adicione isso, Comex adicione isso, Uhum. turismo adicione isso, qualquer outra área. A verdade é que a tecnologia ela caminha numa velocidade que, que para fazer frente a essas mudanças, precisa estar realmente bastante atualizado e focar em treinamento. Você não precisa necessariamente saber criar um algoritmo, mas você precisa compreender dentro da cadeia de suprimentos, voltando somente para falar de logística, dentro da cadeia de suprimentos, como esses algoritmos impactam no negócio. Então, hoje, quando o seu container é cortado de um navio, ele não é cortado por uma pessoa, ele é cortado por um algoritmo que ele olha para o seu container e fala, essa carga é muito pesada, essa carga é uma carga de um container de 20 pés, por exemplo, essa carga tem um transbordo no porto X, então eu prefiro não carregar essa carga. Isso não é mais o planner do Uma navio que pessoa, né? Ai, não gosto desse cara, eu não, vou tirar. não gosto não. Hoje é um algoritmo que faz isso em milimésimos de segundos e ele basicamente corta a sua carga sem que você tenha o direito de Sem escolha. dó Né? nem Então, piedade. sem dó nem piedade. Então,
Então tem que ter uma compreensão muito boa do que realmente a tecnologia tem de impacto no negócio de comércio exterior. Legal. E agora, quais dicas que você pode dar para a gente vencer esses desafios? Porque já vimos que não serão superados, não vai acabar em 2020, no início de 2022, talvez se prolongue ainda mais. Então, para profissionais e para empresários, Everaldo, quais dicas, na verdade, você dá para a gente? Eu acho que uma coisa só para pontuar que é importante é o impacto do e-commerce para o futuro, ainda falando de tendências. Hoje, 16% dos voos eles são ocupados pelo e-commerce. Em 2025, isso será 33%. Esses são os estudos, ou seja, mais que o dobro do atual. Isso é só para dar uma ideia de dimensão, quando a gente fala de tendência, algumas afirmações, não afirmações, né? Acho que algumas colocações que nós fazemos estão muito baseadas em dados de crescimentos globais, de ritmo de construção de navio, ritmo de... Quando você pega os aviões, da mesma maneira que o marítimo não vai crescer, de capacidade, nos próximos 2 anos não cresce nem 7% na soma total, ou 7%, para ser bastante exato, o marítimo, o aéreo, ele despencou o aumento de capacidade em 11% em relação a 2019. Então, ele vinha num ritmo de crescimento, de ampliação de capacidade, e isso despencou de 2019, em comparação a 2019, na ordem de 11% ao ano. Significa que nós temos um aumento do e-commerce para mais do que o dobro, né? Supondo que a gente já superou todas as questões de pandemia e que o mundo está vivenciando outros desafios e não mais esse desafio, né, da pandemia, a gente ainda assim tem que levar em conta que nós teremos o dobro de volume do e-commerce na carga aérea, ocupando os aviões. Então, também os aéreos não devem voltar para os patamares de tarifas do passado. Isso não deve ocorrer. E isso é algo para ficar aí no registro de todo mundo, aí no radar de todos, né? E vamos falar, você falou de dicas, vamos falar de dicas, né? De uma maneira geral, dicas, eu até fiz algumas anotações, porque quando eu comecei eu vi que tinha coisas que estavam muito mescladas entre coisas que podem ser feitas meio que imediatas e coisas que precisam requerem tempo. Tem coisas que, por mais que a gente oriente, requer tempo. Né? Por Eu acho que exemplo, hoje você fez um story falando do Natal, então curto prazo, agora. Agora, então assim, você viu, né, aquele ali, né? Aquela é uma chamada. Eu também. É uma chamada aquilo, foi uma chamada que me impactou muito, que talvez assim, talvez cancele o Natal, né? É uma chamada forte aquilo. Imagina, cancelou o Natal, né? É uma colocação muito forte, né? Mas ações de curtíssimo prazo, acho que podem ser implementadas, considerem portos diretos, né? Tem uma informação muito importante antes. Primeiro, exportadores, importadores, consultem especialistas logísticos. Assim, consultem os profissionais de comércio exterior, consultem especialistas, tenham com vocês empresas ou pessoas realmente capacitadas para prover esse cenário, essas previsibilidades, essas questões que trazem à tona tudo que é de relevante para o seu planejamento. Não adianta você fazer planejamento sem um especialista logístico hoje, porque se você o fizer, importador, exportador que nos ouvem, se você o fizer, você muito provavelmente ou conte com profissionais de logísticas internamente que são capazes de ter esse nível de informação e de ditar esse tipo de tendência para que vocês tenham condições de lidar com esses desafios. Então, vamos para as dicas práticas, muito rápido. Número 1, e são dicas que eu entendo que podem surtir algum efeito, tá? Porque não existe o mesmo remédio para toda situação. Então, tem coisas que podem funcionar para um e não funcionam para outro. Então, não são, aqui, tudo que eu disser, não são regras,
São dicas que podem funcionar para alguns e para outros não, a depender do negócio. Mas, basicamente, eu diria que de curtíssimo prazo, evitem, priorizem os portos diretos, evitem portos com transbordo. Você tem uma carga na China, faz mais sentido hoje você investir num trânsito dessa carga para um porto direto, leva ela para Xangai e descarrega ela num porto direto. Se a sua carga vai para o sul, descarrega ela em Santos, é o primeiro porto que vai tocar. Mais de 50% do navio está com carga para Santos. Então, falando de Brasil, Santos é o primeiro porto, vai descarregar a maioria da carga lá. Se eles tiverem qualquer questão de omitir um porto, eles vão omitir os demais portos, mas eles não vão omitir Santos. Então, como uma dica de curto prazo, optem por portos diretos, tanto na origem quanto no destino. O navio sai diretamente de um porto e ele descarrega naquele porto. Hoje, muitos dos problemas não estão nos portos de origem, estão nas conexões, estão nos portos de transbordos. Do aéreo também, tá? Tem muito problema, que tem muitas regiões que são conexões grandes, e isso também causa um efeito de demora nas transições, né? Nos transbordos. Então, evitem os portos diretos. Outra dica para ser colocado em prática agora, seja flexível, no sentido de que, eu uso containers de 20 pés. Talvez você precise usar de 40. Eu uso containers de 40, só tem de 20, divide a sua carga em 2 pedidos e embarca em 2 containers, ou, enfim. Simplesmente seja flexível. Não é um momento de você estabelecer que é daquele jeito e tem que ocorrer daquele jeito, porque o momento não permite esse tipo de situação. Então, seja flexível. Se dá para você usar o container reef desligado, usa. Se dá para você usar container de 40 pés, usa. Se der para usar container de 20, usa. Se der para embarcar a carga em navio de carga solta, usa. Se tiver que mudar a embalagem para ele embarcar no navio de breakbulk, de navio de carga solta, muda a embalagem. Sejam flexíveis. Isso vai te dar mais opções. Não, a minha mercadoria só embarca em container de 40 pés, high cubic. E se você não tem esse equipamento, você vai ficar meses sem embarcar a sua carga. Então, simplesmente o fornecedor abram... logístico é importante nesse momento para dar segurança, para essa flexibilidade, né? Para ele confiar, não, vai dar certo desse jeito. Por isso, assim, eu estou aqui fazendo exercício de parte da comunidade de Comex, né? E esse tipo de recomendação é a recomendação que a gente tem dado para os nossos clientes. Tá? Então, eu estou aqui como alguém, parte da comunidade de Comex, dizendo para os meus colegas de trabalho, para os importadores, para os exportadores, simplesmente orientem para que exista essa flexibilidade. Não se fechem, né, dentro de um padrão, porque você vai ficar travado naquilo. Né? Abra para abrir as opções. Crie um comitê de crise. O que eu estou falando é sério. Crie um comitê de crise. Vai parar a sua indústria. Vai parar a sua operação. Você não vai vender a sua carga no Natal. Então, crie um comitê de crise para que você tenha uma comunicação fluida com todos os stakeholders, né? Com todas as pessoas envolvidas da cadeia logística. Tenham pessoas que centralizem e distribuam essa informação internamente. Para isso que serve esse comitê, que serviria esse comitê, porque senão você corre o risco de muitas pessoas entrando num processo que está caótico, num momento onde as pessoas estão, sim, abaladas por tudo que está se vivenciando no mundo, não somente na logística, mas com amigos, famílias, pessoas, conosco mesmo, quer dizer, todos nós em lockdown, trancados em casa, enfim, todo mundo está já com a saúde mental prejudicada, e aí começa um ciclo de informações muito ruim. Então, assim, mantenha, de fato, um comitê de comunicação, de crise, que lide com as situações e que possa filtrar essas informações e transmitir da maneira adequada. Né? Isso vai minimizar todo esse desgaste e ajudar a orientar, de fato, todos os setores e todos os clientes de uma maneira geral. Né? Isso é bem, só entrando nesse tópico, é muito importante porque às vezes aumenta o preço, né? O importador aumenta o preço para o consumidor final
e o consumidor final não entende nada, aumentou por quê? E às vezes o vendedor não entende por que aumentou, ele só sabe que aumentou. Então é muito bom que todos os departamentos entendam essa questão, que o frete está alto, por isso que está tendo que repassar o aumento, para que o consumidor entenda por que houve esse aumento, né? Então, muito legal isso aí. Fica como dica. Essas são dicas de curtíssimo de prazos, né? Assim, para você sempre considerar que ter um especialista, colocar portos diretos, criar um comitê de crise, de comunicação, Uhum. ser flexível com os equipamentos aí, ou embalagens, enfim, realmente abrir o leque de opções para que você não fique travado dentro de um modelo e isso te impeça de conseguir produzir, vender, enfim. Essas são dicas de curto prazo, né? E tem algumas, talvez, de médio e longo prazo, que aí leva um pouco mais de tempo, Essas são né? difíceis, essas de médio e longo. Requer É, pois... planejamento daí. Como? Requer bastante planejamento, né? Planejamento fundamental, né? Você tem que planejar nesse momento, é a palavra. Se sempre foi importante o planejamento, hoje em dia eu diria que ele é assim, questão de sobrevivência, né? Quem não conseguir planejar minimamente os próximos meses, ou quem já não fez a lição de casa, é capaz de não conseguir resolver, né, essa situação, né? Mas reiterando que mesmo para os planejamentos de longo, médio e longo prazo, contratem, tenham um especialista logístico ao lado de vocês. Né? É fundamental isso, para poder trazer aí essa panorama do mundo. Né? Negociar, acho que uma dica muito boa é essa de negociar com fornecedores, buscar fornecedores locais que eu digo na região. Essa é uma dica já dentro disso que a gente vinha falando da importância de você encurtar as distâncias. Então, negocie com esse fornecedor com novos fornecedores, abra a opção de que novos fornecedores devem existir, sempre lembrando uma coisa, e por que eu digo, mas esse fornecedor local custa mais do que o que eu compro hoje. Mas lembra que o frete não vai voltar para os patamares de antes. Então, se você colocar nessa conta nova os novos patamares de frete, que deve ficar muito provavelmente, talvez um pouco a mais de 50% dos valores que estão hoje, significa, faz sentido o seu negócio ainda ou não? É essa a grande dúvida. Né? Então, sim, invistam em desenvolvimento de fornecedores locais, intra-regionais. Por isso ela é de médio e longo prazo, porque desenvolver um fornecedor requer tempo. Né? Uhum. Avança em estoques, trabalhe com o conceito de VMI, né? de Vendor Management Inventory, que é essa coisa de avançar o estoque. Né? Então, com os fornecedores atuais, negociem o avanço do estoque em envios maiores, em navios talvez de carga solta, o envio para avançar o estoque para países ou regiões, ou até mesmo o seu próprio país, né, para que você tenha essa mercadoria próxima de você. Quer dizer, negocie o avanço do estoque. Porque se de um lado o comprador está tendo dificuldade de comprar, o vendedor está tendo dificuldade de vender. Então, é uma negociação de mão dupla, né? De ambos os lados tem que existir ali um exercício entre eles, achar esse meio termo que atenda a ambos, né? Então, definitivamente, você avançar o estoque é uma das formas de você não aumentar o seu inventário, o seu capital de giro não ficar comprometido, os seus balanços para o seu cagiro não ficar comprometido e, ao mesmo tempo, de contrapartida, você reduzir e mitigar os riscos de desabastecimento. Mantenha, e aí é um pouco polêmico isso, que é sobre o just-in-time, quer dizer, se você opera no modelo just-in-time, pense no modelo híbrido, né? Uma coisa que consiga não
criar estoques muito grandes, já que a sua indústria, o seu setor não trabalha com isso, mas pensa num modelo híbrido onde você mescla todo esse conjunto de fornecedores locais, um conjunto de aqueles itens críticos avançados no conceito de avanço de estoque, com produtos que você pode comprar e manter armazenado por um certo período e que tem um ciclo de consumo conhecido ou de uso conhecido dentro de uma indústria ou do setor de comércio, um ciclo de comercial de vendas reconhecido, e mantenha esse estoque mínimo e numa combinação de várias ações que possam, então, criar esse modelo híbrido para te permitir não ficar refém de uma situação como essa. Então, essas seriam as dicas mais de médio e longo prazo e que trariam impacto. E isso sempre associado àquelas dicas iniciais, tá? As dicas iniciais, elas não deveriam mudar nunca. Aquelas dicas para você tomar, são para tomarem de curto prazo, mas que elas devem, associadas a essas de médio e longo prazo, causar um efeito de dar suporte a você não ter interrupção de abastecimento. Show. Muito legal. Pessoal, então, se ficou mais alguma pergunta, a hora é essa. Aproveitem o tempo do Everaldo, consultoria grátis aqui. Vamos ver. Nossa live foi um sucesso. Achei muita gente, todo mundo interagindo. Gostei muito. O Lucas perguntou, enquanto você estava falando assim, sobre o planejamento, como garantir um planejamento, né, nesse cenário. Mas acho que você até respondeu, sabendo a primeira base, depois curto prazo, depois médio e longo prazo, né? Eu acho que nós temos que ter atuar muito com a realidade, né? E essa realidade nos diz que, como nós transcorremos aqui na live, né, por esses caminhos, o que nos levou a essa situação, quando a gente olha, e aí aonde nós estamos, né, quais são esses desafios. No curto prazo, não tem um remédio que vai curar todas as dores, mas sim tem remédios com efeitos colaterais. E aí nós temos, num cenário de um pouco para frente, com tudo que está previsto para ocorrer no mundo, onde coloca e mantém a pressão sobre o setor de transporte da cadeia de abastecimento. Então, os fretes não retornarão aos patamares anteriores, né, porque os números mais ou menos indicam isso. Né, quando você fala uma demanda de crescimento de transporte de 15% e uma ampliação de capacidade na ordem de 7%, automaticamente o que nós estamos vendo é que ainda faltará espaço para mais 7% dessa capacidade de aumento prevista. E não tem, porque os estaleiros estão com todas as encomendas para navios novos, estão completamente lotados, eles estão trabalhando 3 shifts, 3 turnos para atender essa demanda, mas isso são processos lentos, mesmo a construção, fabricação de containers, e que não é necessariamente despejar milhões ou milhares de containers nas rotas que soluciona, porque se esse ciclo operacional do container ele não funcionar, ele não funciona com muito mais containers ou com muito menos containers, não importa. A questão é que o container não está fazendo o ciclo como deveria. Então, não é se tem mais ou menos container, a questão é se ele consegue e se os portos dão conta de fazer esse ciclo no tempo correto. Né? Hoje, a média adicional, né, de dias em atrasos para os ciclos de containers é de mais de 2 vezes, mais de 3 vezes o tempo normal. Né? Então, não é uma solução tão simples. Pois é. E agora eu tô vendo muita gente aqui comentando coisas muito legais, tipo, vamos vencer essa luta, vamos movimentar a balança comercial. E desafios a gente sempre tem, sempre vai ter.
Mas a gente tem que aprender, né, o que está acontecendo. Não tem como fechar o olho e fingir que não está acontecendo. Tem que olhar para o cenário atual para a gente conseguir enfrentá-lo. Então, pessoal, acho que é isso. Quero dizer que eu fiquei muito feliz. Se houver algo, se você quiser completar mais alguma coisa até antes de eu encerrar a live. Não, eu quero somente agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço de sempre, a todos os profissionais de Comex, força, dá certo, a gente vai conseguir, sua carga vai embarcar em algum momento, vai dar certo. Não se joguem dos prédios, tá, gente? Pelo amor de Deus, nós Os vamos amigos conseguir. Não se joguem. toxicidades. E vamos torcer bastante. Vamos, é isso. Adorei quem falou que vamos movimentar a balança comercial, porque esse é o sentido do profissional de Comex, é fazer o país ir adiante. E é isso que nós, profissionais de Comex, fazemos. Nós somos responsáveis por isso. E quando nós assumimos essa condição e essa mentalidade, sim, nós somos parte de um processo dos mais importantes para o desenvolvimento econômico de um país. Então, parabéns, obrigado e boa noite a todos. Obrigado, viu, Paola? Boa noite, pessoal. Fiquei, mais uma vez, estou muito feliz, muito realizada. Estar aqui com o Everaldo é sempre uma aula, acho que foi para mim, para todos. Fiquei muito feliz com a interação, com todo mundo que assistiu. Sigam a MAC, sigam a Comexland, a gente sempre está atualizando todo mundo sobre o mercado, passando notícias. Então, sigam as duas páginas para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado. Geraldo, mais uma vez foi um prazer. Obrigada a toda a nossa audiência. Foi sensacional. Obrigadão, gente. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.